Amor entre milionário e mendiga negra revela segredos que vão mudar tudo. Tiago nunca foi o tipo de homem que aparecia em festas, nem fazia questão. Cercado por paredes espessas da mansão herdada, ele vivia isolado, com seus fantasmas e o peso dos silêncios familiares. Milionário, privilegiado e ao mesmo tempo prisioneiro do próprio passado. Mas tudo mudou numa noite rara, cheia de neblina pesada e um frio que cortava a pele. Ele simplesmente desapareceu da sua rotina de luxo e desembarcou num lugar que para ele era invisível, um abrigo no centro da cidade, onde o cheiro de suor, fumaça e pão dormido misturava-se com a esperança que insistia em não morrer. Ali, entre paredes descascadas e o murmúrio cansado dos que ninguém quer ver, Tiago se apresentou como um voluntário, um gesto impulsivo, quase impossível para quem sempre viveu protegido por grades invisíveis. Quando Tiago viu Ana, o mundo estremeceu. Ela estava sentada no canto, com os joelhos encostados ao peito. Olha, era algo estranho e incômodo que mexeu no âmago dela. Por um instante, sua respiração ficou presa, o peito apertado, mãos trêmulas tentando não mostrar o que dói tanto, o medo de ser mais um nome apagado pela cidade. Tiago tentava não se mexer, o coração batendo rápido, o rosto queimando em silêncio. Era a colisão de dois mundos que nunca deviam se cruzar. Ele, com seus traumas e cacos, ela, com a coragem nua de quem vive na rua. Entre trocas de olhares e palavras contadas nas pontas dos dedos, nasceu uma amizade estranha, como um fio invisível que puxa os dois para perto. Mas a sombra não tardou a cair. A família de Tiago, dona de uma fortuna toda construída sobre aparências, não demorou a perceber. Eles olhavam para Ana como se ela fosse uma intrusa perigosa, uma mancha escura que ameaçava todo o status cuidadosamente mantido. Não vai durar, sussurravam atrás das portas. Ela não é para ele. Isso vai destruir tudo. Ana sentia os olhares cortantes crescerem ao redor. Quá! É no meio disso tudo uma sensação terrível de não ser suficiente. Mas então, algo surpreendente apareceu. Um segredo do passado de Tiago, enterrado sob milhões de reais, e uma vida de silêncio, começou a vir à tona. E quando esse segredo deslizou para o presente, uma conexão impossível despontou, mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. O que será que vai acontecer? Será que Tiago vai conseguir abrir mão de tudo o que tem? Dinheiro, família, status, por Ana? E ela conseguirá deixar seus medos e o passado para trás para aceitar esse novo mundo? A última descoberta feita ali, na penumbra do abrigo, não foi só um choque para eles dois. Foi um terremoto que prometia mudar tudo. No silêncio que se seguiu, o ar ficou denso, as perguntas pairaram no ar, e uma certeza aterradora apareceu. Ninguém sabe até onde eles vão estar dispostos a ir, pelo amor. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm rela. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio que se seguiu ao último pensamento de Tiago era pesado, quase insuportável. Ele olhou para Ana, os olhos dela brilhando com uma mistura de esperança e insegurança. Precisava encontrar as palavras certas
Mas antes que pudesse abrir a boca, a porta do abrigo se escancarou com um estrondo que ecoou por todo o espaço. Um grupo de homens entrou e o ambiente imediatamente ficou tenso. Eram figuras imponentes, vestidos internos caros, um contraste gritante com a realidade daquele lugar. Era a família de Tiago. Todos os olhos se voltaram para eles. A atmosfera mudando em um piscar de olhos. Ele sentiu o coração disparar. "O quê?" gritou uma voz familiar, cortando o ar frio como uma faca. Era seu pai, sempre tão seguro, tão impecável. "O que você está fazendo aqui? Você não pertence a este lugar." Ana encolheu-se, os olhos cheios de medo. Tiago virou-se para ela, confuso. Ao mesmo tempo em que queria proteger Ana, também lutava para manter sua própria identidade diante da pressão familiar. "Eu estou ajudando." Ele mal conseguiu dizer antes de seu pai interromper. "Ajudando?" O tom era de desprezo. "Isso é só uma fase boba. Você precisa voltar para casa, para o seu lugar. Essas pessoas não são como nós." Ana apertou os lábios e Tiago sentiu um nó no estômago. O que o seu pai estava dizendo era verdade a nível social, mas seu coração discordava profundamente. Ele queria gritar, dizer que as aparências não importavam e que amor verdadeiro podia se encontrar em qualquer lugar. De repente, um dos homens no grupo deu um passo à frente, seu olhar fixo em Ana. Era o irmão de Tiago, Miguel, sempre o mais astuto. "Que história é essa, Tiago? Você realmente está se envolvendo com essa mulher?" Ana notou algo no olhar de Miguel e a expressão dela ficou mais rígida, como se uma sombra a tivesse atravessado. Tiago não percebeu, perdido entre a raiva e a confusão. "Ela não é uma mulher qualquer, ela é especial!" gritou, a voz ecoando pelas paredes descascadas do abrigo. Miguel soltou uma risada sardônica, infinitamente carregada de desprezo. "E o que você sabe sobre ela? Você não faz ideia do que se passa. Pode apostar que ela não é quem diz ser." Suas palavras caíram como uma bomba, a tensão crescendo. "A pulso ficou acelerado. O que você quer dizer com isso?" Tiago perguntou, voraz por uma resposta. Mas antes que Miguel pudesse falar, Ana se adiantou. "Eu conheço a verdade sobre você também, Miguel!" exclamou, a voz vibrando com raiva e coragem. "Você não é o que todos pensam." E assim ela revelou uma história que Tiago nunca imaginou. Ela começou a descrever um segredo devastador sobre o passado de Miguel. Algo que o ligava à sua vida na rua de forma inesperada. Os olhos de Tiago se arregalaram. "O que você está dizendo?" A voz falhando. As palavras de Ana eram como um detonador, estourando tudo ao seu redor em 1000 pedaços. Ele olhou para Miguel, então para Ana. A conexão se intensificou, trazendo à tona segredos que desafiavam a realidade que ele conhecia. "Você não está pronto para a verdade, Tiago. Se você soubesse", disse Miguel, a voz trêmula. Uma explosão de emoções percorria o ambiente, banhando o lugar em tensão e medo. E no meio disso tudo, o chão começou a tremer. Não era só o impacto das palavras, mas algo mais, algo que prometia mudar para sempre o que Tiago acreditava sobre sua vida e sua família. Então, uma sirene ecoou lá fora, rápida e intensa, como um aviso sombrio do que estava por vir. O que viria a seguir? Tiago sentia que estava prestes a descobrir mais do que jamais imaginou, e isso poderia levá-lo a uma ruptura completa entre amor e lealdade. Ele não sabia se estava preparado,
Sentiu o frio na barriga. O que Ana tinha revelado podia alterar tudo, e tudo que sabia estava prestes a desmoronar. O silêncio que se seguiu ao último pensamento de Tiago era pesado, quase insuportável. Ele olhou para Ana, os olhos dela brilhando com uma mistura de esperança e insegurança. Precisava encontrar as palavras certas, mas antes que pudesse abrir a boca, a porta do abrigo se escancarou um estrondo que ecoou por todo o espaço. Um grupo de homens entrou, e o ambiente imediatamente ficou tenso. Eram figuras imponentes, vestidos em ternos caros, um contraste gritante com a realidade daquele lugar. Era a família de Tiago. Todos os olhos se voltaram para eles, a atmosfera mudando em um piscar de olhos. Ele sentiu o coração disparar. O que eles estavam fazendo ali? Tiago, gritou uma voz familiar, cortando o ar frio como uma faca. Era seu pai, tão seguro, tão impecável. O que você está fazendo aqui? Você não pertence a este lugar. Ana encolheu-se, os olhos cheios de medo. Tiago virou-se para ela, confuso. Ao mesmo tempo em que queria proteger Ana, também lutava para manter sua própria identidade diante da pressão familiar. Eu estou ajudando. Ele mal conseguiu dizer antes de seu pai interromper. Ajudando? O tom era de desprezo. Isso é só uma fase boba. Você precisa voltar para casa, para o seu lugar. Essas pessoas não são como nós. Ana apertou os lábios e Tiago sentiu um nó no estômago. O que seu pai estava dizendo era verdade a nível social, mas seu coração discordava profundamente. Ele queria gritar, dizer que as aparências não importavam, e que amor verdadeiro podia se encontrar em qualquer lugar. De repente, um dos homens no grupo deu um passo à frente. Seu olhar fixo em Ana. Era o irmão de Tiago, Miguel, sempre o mais astuto. Que história é essa, Tiago? Você realmente está se envolvendo com essa mulher? E naquele instante, Ana notou algo no olhar de Miguel, e a expressão dela ficou mais rígida, como se uma sombra tivesse atravessado. Tiago não percebeu, perdido entre a raiva e a confusão. Ela não é uma mulher qualquer. Ela é especial, gritou, a voz ecoando pelas paredes descascadas do abrigo. Miguel soltou uma risada sardônica, infinitamente carregada de desprezo. E o que você sabe sobre ela? Você não faz ideia do que se passa. Pode apostar que ela não é quem diz ser. Suas palavras caíram como uma bomba, a tensão crescendo. A pulso ficou acelerado. O que você quer dizer com isso? Tiago perguntou, voraz por uma resposta. Mas antes que Miguel pudesse falar, Ana se adiantou. Eu conheço a verdade sobre você também, Miguel, exclamou, a voz vibrando com raiva e coragem. Você não é o que todos pensam. E assim ela revelou uma história que Tiago nunca imaginou. E seu nome verdadeiro não é Miguel, repetiu Ana, seu olhar queimando em desafio. É Daniel. O ar ficou pesado. Os olhares ao redor se tornaram pesados e confusos. Seus pais esconderam isso de todos. Você era um menino de rua, assim como eu. Eles te adotaram por conveniência. Tiago ficou paralisado. Era como se o chão se afastasse sob seus pés. Miguel, ou Daniel, agora, estava em choque. A verdade sobre sua origem fluiu como água turva, distorcendo tudo à sua volta. Cale-se! Você não sabe do que está falando! Sua voz era um misto de pânico e fúria. Ana não recuou. Sei sim, eu vi a adoção. E sei que você vive com medo que descubram. O que te faz sentir superior, não é?
Mas você não é diferente de mim, Miguel. Cada palavra dela retumbava no silêncio do abrigo. Os outros homens ficaram em choque, trocando olhares preocupados. A sirene que começara a tocar lá fora soava cada vez mais intensa. O pânico começou a se espalhar. Houve gritos e o eco da sirene se fez mais presente. Tiago sentiu um frio na barriga. O que está acontecendo? Ele perguntou, olhando para Ana, buscando uma resposta, mas ela parecia tão perdida quanto ele. E no meio dessa revelação, um grito de socorro ecoou do lado de fora. Todos se viraram para a porta. Era uma mulher, chorando. E atrás dela, uma multidão se aproximava. Ele está vindo! Ele está vindo! Um choque cortou o ar. A cidade, com todos os seus problemas, estava prestes a se transformar em um campo de batalha. E com isso, o passado de Tiago e Miguel, agora Daniel, ganhava um novo e trágico significado. As coisas estavam prestes a explodir. O que mais viria à tona? O que realmente unia aqueles dois irmãos perdidos? O grito da mulher ecoou, um sinal de pânico que incendiou o ar. Tiago virou-se rapidamente, o coração martelando no peito. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz tremendo, buscando entender a urgência daquela cena. Ana também virou o olhar, confusa e assustada. A atmosfera estava elétrica. A mulher, com expressão desesperada, empurrou-se através da multidão e se lançou de joelhos diante deles. Ele está indo atrás de vocês. Ele está atrás de mim. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ele não vai parar até pegar o que quer. Miguel, ou melhor, Daniel, franziu a testa. A expressão de desprezo agora substituída por um semblante preocupado. Quem? Quem está vindo? Ele quase gritou, mas a mulher mal conseguiu responder, seu olhar aterrorizado passando entre os homens ao seu redor. Então, um grito ainda mais agudo cortou o ar. Ele está aqui! A mulher apontou para fora do abrigo, e todos viraram-se na direção dela, os rostos pálidos. A sirene lá fora não era um alarme qualquer. Era um aviso que os que estavam ali nunca esperavam ouvir. Na porta do abrigo, uma figura apareceu. Um homem alto e esguio, envolto em uma sombra que parecia consumi-lo. Ele usava um capuz que ocultava o rosto, mas os olhos... Ah, aqueles olhos! Tiago os reconheceu instantaneamente. Eram os olhos de uma pessoa que ele tinha certeza que havia deixado para trás. Alguém que seus pais mantinham sob trancado. Alguém do passado que sempre fora melhor esquecer. Jonas! Ele exclamou, sem pensar. O nome saiu como uma faca, cortando o silêncio. O homem atrás do capuz olhou direto para Tiago, um sorriso torto se formando nos lábios. Surpresa! Ele disse, a voz melodiosa, mas com eco de algo maligno. A tensão aumentou. Ana se afastou, como se soubesse que aquilo não era apenas um reencontro, mas o portador de algo muito mais sombrio. Você deveria ter permanecido fora da minha vida, Tiago! Agora estou aqui e você vai pagar pelo que fez. Pagar? A indignação explodiu dentro de Tiago, mas ele também sentia o medo o envolver. O que você quer de mim? O que você está fazendo aqui? O sorriso de Jonas se alargou, e ele deu um passo à frente. Oh, eu só vim pegar o que é meu. A herança que foi roubada de nós. O murmúrio da multidão crescia, e Tiago notou uma tensão crescente, uma mistura de temor e curiosidade nas expressões de todos ao redor. Calma! Você não tem que fazer isso! Ana tentou intervir, seu olhar determinado, mas Jonas não estava ouvindo. Ele estava focado em Tiago. Sua família construiu um império às custas de outros. Eu sou a prova viva de que sua origem
é uma mentira. As palavras dele eram venenosas e o burburinho aumentava. Miguel, Daniel, estava em estado de choque, os olhos se movendo entre os dois homens. Era como se ele estivesse descobrindo um novo quebra-cabeça que não se encaixava. O ambiente parecia se fechar ao redor deles. As paredes do abrigo mal podiam conter a intensidade daquela revelação. Você nunca entendeu, Tiago. Sempre esteve cego. Sua vida de luxo é uma máscara. E agora é hora de você enfrentar a verdade. A verdade sobre a sua família e sobre mim. A última frase de Jonas ecoou, e foi como um estalo, um ponto de partida para uma tempestade que se aproximava. E assim, naquele momento tenso, tudo o que Tiago conhecia virava de ponta cabeça. O choque se transformou em um abalo profundo. Qualquer certeza que ele tinha, baseadas em sua riqueza e em sua história familiar, estava prestes a desmoronar. Você está dizendo que você é parte da minha família? Neil, Tiago murmurou, os pensamentos girando. A sala estava em completo silêncio. A verdade que se desenrolava diante dele desafiava todas as suas crenças. Mas a revelação não terminou ali. Antes que ele pudesse processar aquilo, um grito ecoou na rua novamente. Desta vez, uma multidão furiosa se aproximava. Gritos de protesto, vozes de dor. Eles estão vindo! Eles querem justiça! Tiago sentiu um nó na garganta. Ele estava prestes a descobrir que a última palavra em sua vida poderia não ser apenas sobre amor e lealdade, mas sobre um legado de segredos e vingança que definiu não só a sua história, mas também a de todos ao seu redor. E ao olhar para Ana, ele percebeu que esse caos poderia ser a última chance de redimir o que estava perdido. Não só o amor, mas a verdade que mudaria tudo. E o que viria a seguir? A dúvida pairava no ar, como uma espada sobre suas cabeças, esperando para ser cortada. O grito da mulher ecoou, um sinal de pânico que incendiou o ar. Tiago virou-se rapidamente, o coração martelando no peito. "O que está acontecendo?" ele perguntou, a voz tremendo, buscando entender a urgência daquela cena. Ana também virou o olhar, confusa e assustada. A atmosfera estava elétrica. A mulher, com expressão desesperada, se empurrou através da multidão e se lançou de joelhos diante deles. "Ele está indo atrás de vocês. Ele está atrás de mim." As lágrimas escorriam pelo rosto dela. "Ele não vai parar até pegar o que quer." O olhar de Miguel, ou Daniel, enrijeceu. Quem? Quem está vindo?" ele quase gritou. Mas a mulher mal conseguiu responder, seu olhar aterrorizado passando entre os homens ao seu redor. Então, um grito ainda mais agudo cortou o ar. "Ele está aqui!" A mulher apontou para fora do abrigo, e todos viraram-se na direção dela, os rostos pálidos. A sirene lá fora não era um alarme qualquer, era um aviso que os que estavam ali nunca esperavam ouvir. Na porta do abrigo, uma figura emergiu, um homem alto e esguio, envolto em uma sombra que parecia consumi-lo. Ele usava um capuz que ocultava o rosto, mas os olhos, aqueles olhos, Tiago os reconheceu instantaneamente. Eram olhos que tinham uma história de dor e resiliência. Os olhos de Lucas, seu irmão perdido, que ele achava que estava morto. "Lucas!" ele exclamou, a voz saindo como um sussurro incrédulo, um choque se espalhando por seu corpo. A expressão de Tiago transitou de espanto para terror. O homem atrás do capuz olhou direto para Tiago, um sorriso torto se formando nos lábios. "Surpresa!" ele disse, a voz melodiosa, mas ao mesmo tempo com um tom de vingança. "Você está vivo!"
A incredulidade transparecia, mas a alegria estava cortada pela tensão. Ana se afastou, como se sentisse que aquilo era mais do que um reencontro. Era um chamado do passado que exigia contas. Você não entendeu, Tiago. Eu sempre estive ao seu redor, disse Lucas, seus olhos profundos refletindo um misto de dor e desespero. Sua família me tirou tudo e agora vou levar de volta o que é meu. A multidão começou a murmurar, os rostos confusos diante da revelação. Tiago sentiu a adrenalina pulsar nas veias. O que você quer dizer com isso? Você não sabe nada sobre o que aconteceu. Mas eu sei mais do que você imagina! A voz de Lucas cortou o ar. Seus pais, eles deixaram as coisas como estavam. Eles esconderam o verdadeiro motivo da sua riqueza por baixo de mentiras. E eu sou a chave. Sempre fui. Miguel Daniel intercambiava olhares nervosos com Tiago. A linha entre medo e insegurança inexistente. Você não pode estar fazendo isso, ele implorou. Isso não resolverá nada. Lucas riu, um riso que não era feliz. Resolverá tudo. Vocês nunca souberam a verdade. A riqueza da sua família é sangrenta. E eu vou expor tudo. As palavras dele flutuavam no ar, pesado como chumbo. E naquele momento o chão parecia tremer. A sirene do lado de fora ganhava volume e o som de passos apressados se aproximava. A cidade está em revolta, Tiago. As pessoas estão unindo suas forças e seu mundo de privilégios está prestes a desmoronar. Lucas avançou e o temor na multidão se intensificou. Então, a mulher que havia se jogado aos pés de Tiago olhou fixamente para Lucas e com a voz trêmula declarou: Você não é o único que voltou para reivindicar o que é seu. E eu sei o que você fez. As palavras dela reverberaram como um tiro e o silêncio caiu sobre todos. Lucas virou-se para ela. Seus olhos brilharam de surpresa. O que você sabe? O que eu sei? Sei que você não é quem diz ser. E sei da conexão entre nós. O peito de Tiago apertou. Havia um novo mistério crescendo do ar. Algo que mudaria ainda mais sua compreensão. Conexão? Que conexão você poderia ter com ele? Tiago não aguentou a pressão. Mas as revelações não pararam ali. Você foi o responsável pela minha queda, Lucas. E agora você quer o que é meu. Seu sangue sujo. O que ela revelou parecia um golpe, um fôlego interrompido de choque. A tensão explodiu, o caos crescia, a multidão borbulhava em vozes confusas e Tiago ficou paralisado, absorvendo a gravidade da situação. Lucas estava prestes a desmoronar, o olhar misto de fúria e pânico. Tiago sentiu seu coração disparar. O que iria acontecer se toda a verdade viesse à tona? O que aconteceria com todos eles? Entre segredos, revelações e a cidade prestes a entrar em chamas, a única certeza que Tiago tinha era que a tempestade estava apenas começando. E se ele não descobrisse a verdade por trás de tudo, tudo o que amava poderia ser arrastado pela corrente de acontecimentos desenfreados. Era um abismo sem fundo e ele estava prestes a saltar de cabeça. O grito da mulher ecoou, um sinal de pânico que incendiou o ar. Tiago virou-se rapidamente, o coração martelando no peito. O que está acontecendo? Ele perguntou, a voz tremendo, buscando entender a urgência daquela cena. Ana também virou o olhar, confusa e assustada. A atmosfera estava elétrica. A mulher, com expressão desesperada, se empurrou através da multidão e se lançou de joelhos diante deles. Ele está indo atrás de vocês! Ele está atrás de mim! As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Ele não vai parar até pegar o que quer. O olhar de Miguel ou Daniel enrijeceu. Quem? Quem está vindo? Ele quase gritou.
Mas a mulher mal conseguiu responder. Seu olhar aterrorizado passando entre os homens ao seu redor. Então, um grito ainda mais agudo cortou o ar. Ele está aqui! A mulher apontou para fora do abrigo, e todos viraram-se na direção dela, os rostos pálidos. A sirene lá fora não era um alarme qualquer. Era um aviso que os que estavam ali nunca esperavam ouvir. Na porta do abrigo, uma figura emergiu. Um homem alto e esguio, envolto em uma sombra que parecia consumi-lo. Ele usava um capuz que ocultava o rosto, mas os olhos... Ah, aqueles olhos! Tiago os reconheceu instantaneamente. Eram olhos que tinham uma história de dor e resiliência. Os olhos de Lucas, seu irmão perdido, que ele achava que estava morto. Lucas, ele exclamou, a voz saindo como um sussurro incrédulo, um choque se espalhando por seu corpo. A expressão de Tiago transitou de espanto para terror. O homem atrás do capuz olhou direto para Tiago, um sorriso torto se formando nos lábios. Surpresa, ele disse, a voz melodiosa, mas ao mesmo tempo com um tom de vingança. Você está vivo. A incredulidade transparecia, mas a alegria estava cortada pela tensão. Ana se afastou, como se sentisse que aquilo era mais do que um reencontro. Era um chamado do passado que exigia contas. Você não entendeu, Tiago. Eu sempre estive ao seu redor, disse Lucas, seus olhos profundos refletindo um misto de dor e desespero. Sua família me tirou tudo, e agora vou levar de volta o que é meu. A multidão começou a murmurar, os rostos confusos diante da revelação. Tiago sentiu a adrenalina pulsar nas veias. O que você quer dizer com isso? Você não sabe nada sobre o que aconteceu. Ah, mas eu sei mais do que você imagina. A voz de Lucas cortou o ar. Seus pais, eles deixaram as coisas como estavam. Eles esconderam o verdadeiro motivo da sua riqueza por baixo de mentiras. E eu sou a chave. Sempre fui. Miguel, Daniel intercambiava olhares nervosos com Tiago. A linha entre medo e insegurança inexistente. Você não pode estar fazendo isso. Ele implorou. Isso não resolverá nada. Lucas riu, um riso que não era feliz. Resolverá tudo. Vocês nunca souberam a verdade. A riqueza da sua família é sangrenta. E eu vou expor tudo. As palavras dele flutuavam no ar, pesado como chumbo. E naquele momento, o chão parecia tremer. A sirene do lado de fora ganhava volume, e o som de passos apressados se aproximava. A cidade está em revolta, Tiago. As pessoas estão unindo suas forças, e seu mundo de privilégios está prestes a desmoronar. Lucas avançou e o temor na multidão se intensificou. Então, a mulher que havia se jogado aos pés de Tiago olhou fixamente para Lucas e, com a voz trêmula, declarou: Você não é o único que voltou para reivindicar o que é seu, e eu sei o que você fez. As palavras dela reverberaram como um tiro e o silêncio caiu sobre todos. Lucas virou-se para ela. Seus olhos brilharam de surpresa. O que você sabe? O que eu sei? Sei que você não é quem diz ser. E sei da conexão entre nós. O peito de Tiago apertou. Havia um novo mistério crescendo no ar. Algo que mudaria ainda mais sua compreensão. Conexão? Que conexão você poderia ter com ele? Tiago não aguentou a pressão. Mas as revelações não pararam ali. Você foi o responsável pela minha queda, Lucas. E agora você quer o que é meu, seu sangue sujo. O que ela revelou parecia um golpe, um fôlego interrompido de choque. A atenção de todos se fixou nela. Você é irmã dele? Na incredulidade na voz de Tiago soou como um eco. Sim, você não sabia. Você nunca se importou.
Lucas e eu somos filhos da mesma mãe. E você é o que nos separou. As palavras dela foram como uma bomba. Tiago estava atônito, sua mente girando. O que isso significava para ele e Ana? O que isso significava para a dinâmica entre os dois irmãos e a nova irmã? A multidão estava em estado de choque. Alguns sussurravam. Outros olhavam para Tiago como se tivesse perdido o juízo. Ele se perguntava como tudo poderia ser tão tortuoso. Lucas, agora Daniel, ficou pálido, como se tivesse visto um fantasma. O que eram essas revelações? O que havia de verdade nas palavras dela? Tiago sentiu a necessidade de sair daquele lugar, de correr, mas as pernas pareciam pesadas. A cidade parecia prestes a explodir ao seu redor. E a única coisa que restava era uma verdade devastadora. Uma reviravolta que fez tudo se desmoronar em um instante. E enquanto o tumulto continuava, Tiago percebeu que o passado não apenas voltara para assombrá-lo, mas estava prestes a tomar a frente em sua vida de formas que ele nunca poderia imaginar. A única certeza que tinha agora era que tudo estava prestes a mudar, e ele ainda não sabia o quão profundo era esse abismo. A próxima revelação poderia finalmente desmoronar os últimos pilares da sua realidade. O silêncio pesou ainda mais conforme a revelação da mulher se instalava no ar. Tiago sentiu a cabeça girar, uma mistura de incredulidade e confusão. Irmã? Como? Como você pode ser irmã dele? Ele balbuciou, buscando uma resposta que fizesse sentido. Ana, você realmente não sabia. A verdade está mais próxima do que parece. Exclamou. Lucas, que agora também era Daniel, a olhava com um misto de raiva e desespero. Cale-se! Você não sabe do que está falando! Gritou Lucas, a voz ecoando como um trovão dentro do abrigo. A mulher, determinada, não recuou. Sabia sim, e não vou me deixar intimidar por você. Você não é o que pensa. A tensão era palpável. Cada olhar na multidão, cada sussurro ao redor, aumentava o peso do momento. Os rostos estavam paralisados entre a incredulidade e o susto. Tiago se sentia como se estivesse em um filme, tudo acontecendo rápido demais. Ele precisava entender o que aquilo tudo significava. Como 3 vidas estavam entrelaçadas de tal forma. E no meio de todo esse caos, um estrondo fez o chão tremer. A porta do abrigo explodiu para dentro, derrubando tudo ao redor. O pânico tomou conta. Gritos ensurdecedores misturavam-se com as vozes confusas. Uma figura grotesca surgiu. Um homem alto, de cabelo desgrenhado e olhar frenético. Ele segurava um revólver, apontando para a multidão. Fiquem onde estão! Não se mexam! Ele gritou, a voz cheia de fúria. O ar ficou gelado. Tiago ficou paralisado. Quem é você? Ele perguntou, sem saber se devia correr ou se proteger Ana. O homem avançou, as palavras mal saindo pela boca. Quem sou eu não importa. O que importa é que você paga pelo que fez. O mundo ao redor parecia ter desacelerado. Tiago sentiu o coração disparar. O que ele tinha feito? O olhar do homem estava cheio de dor e vingança. Ele se moveu, forçando a atenção da multidão para si. Você matou minha irmã. Você está aqui, vivendo essa vida luxuosa. Enquanto eu perdi tudo, ele disparou. E nesse instante, o tempo parou. A revelação explodiu como uma bomba. A mulher ao seu lado, a irmã de Lucas, se virou, chocada. Minha irmã?
A incredulidade tomou conta do seu rosto. O homem riu, um riso triste. Sim, a sua família arruinou a minha vida. E agora, você também vai perder os seus. O clima mudou rapidamente. Os rostos ao redor se contorceram em horror. E murmúrios de raiva começaram a surgir. Ana olhou para Tiago, desesperada, buscando uma resposta que ele não tinha. Eram tantas traições, tantos segredos. O passado, que parecia distante, agora estava bem na sua frente. E as peças do quebra-cabeça se encaixavam de forma aterradora. Lucas, ou Daniel, estava apavorado. Não! Não! Isso não pode ser verdade. Ele olhou para Tiago, o choque em seus olhos intensificado. Tiago, isso é uma armadilha! O homem riu de novo, mas dessa vez era um riso de desprezo. Armada? Você acha que eu vim aqui para brincar? Eu vim para fazer justiça. E é hora de você saber o preço que se paga por tantos anos de silêncio. Os sons da cidade, o furor que ecoava lá fora, se tornaram mais distantes para Tiago. Ele se sentia esmagado. O peso de tudo aquilo quase o derrubou. O que estava acontecendo? Era uma reviravolta tão absurda que o deixava sem ar. O que realmente sabiam sobre suas vidas? Ele precisava agir. A multidão, agora unida por um senso de temor e confusão, começou a recuar lentamente. As vozes cresciam, o medo alastrando-se. Vamos, saiam. Isso vai ficar feio, alguém gritou. E instantaneamente a pressa tomou conta do abrigo. Ana puxou Tiago pelo braço. Precisamos ir, disse ela, a urgência tingindo seu tom. O homem com a arma parecia estar se divertindo com o caos. Uma fúria horizontal que começava a se transformar em algo muito pior. Tiago olhou para Lucas, para a mulher, para Ana, tentando algo para estabilizar a situação. Tudo estava desmoronando. Ele precisava de uma saída, mas a única certeza que tinha era a angustiante pergunta ecoando em sua mente. Até onde ele estava disposto a ir para proteger aqueles que amava? E enquanto a cena diante dele desmoronava, o que mais poderia surgir das cinzas da revelação? O silêncio pesou ainda mais, conforme a revelação da mulher se instalava no ar. Tiago sentiu a cabeça girar, uma mistura de incredulidade e confusão. Irmã? Como? Como você pode ser irmã dele? Ele balbuciou, buscando uma resposta que fizesse sentido. Ana, ao seu lado, apertou sua mão, mas a sensação de segurança estava escorregadia. A verdade está mais próxima do que parece, exclamou a mulher, suas palavras carregadas de um desespero palpável. Lucas, agora Daniel, encarava-a com a mesma raiva de antes, sua expressão se contorcendo em fúria. Cale-se! Você não sabe do que está falando! Gritou Lucas, a voz ecoando como um trovão dentro do abrigo. A mulher respirou fundo, enfrentando-o com olhos decididos, desafiando sua ameaça. Sabia sim, e não vou me deixar intimidar. Você pode manter suas mentiras, mas a verdade sempre aparece. A tensão no ar ficava cada vez mais elétrica, como se um fio de energia estivesse prestes a se romper. Tiago, confuso e assustado, olhou de um para o outro, tentando processar tudo. Vocês têm que parar! Isso não vai levar a lugar nenhum! Ele implorou, mas suas palavras soaram fracas entre os ecos da confrontação. Então, uma explosão repentina. A porta do abrigo foi arrombada e um homem alto apareceu. Ele estava com braços cruzados, um revólver em punho,
e um sorriso que não chegava aos olhos. O homem olhou para Tiago e Lucas, então para a mulher no chão. Acho que a festa começou sem mim, disse ele, rindo de maneira assustadora. O tempo parou por um instante. As pessoas à sua volta ficaram imóveis, em choque. Tiago observou a mulher subir, seus braços tremendo, mas havia uma determinação em seu olhar. Quem é você e o que quer? Ela perguntou, mas sua voz tremia. Ah, sou apenas alguém que veio cobrar uma dívida, respondeu o homem, os olhos fixos em Lucas. Mas, primeiro, precisamos esclarecer algumas coisas. Eu sou sobrinho da sua mãe, e pelo que sei, não sou o único que tem um bilhete para a montanha-russa chamada vida nessa família. Os murmúrios se espalharam pela multidão, e os olhares se foram de Tiago e Lucas para o invasor. As palavras dele eram como facas, cortando o ar espesso de tensão. Tiago sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Dívida? Que dívida? Perguntou Tiago, a voz quase não passando pelos lábios. O homem sorriu de forma ampla e Tiago pôde ver a satisfação em seu olhar. Você sabe, a sua família nunca falou sobre a herança, não é? Aquele dinheiro suado tem um preço e agora seus segredos estão prestes a ser jogados ao vento. O impacto daquele aviso fez Tiago balançar, como se estivesse prestes a desmoronar. Não, não é possível, disse Lucas, sua voz falhando. As peças estavam se juntando, mas a imagem era horrível. A mulher ao lado dele olhou para Tiago, a expressão dela cheia de perguntas não ditas. O homem avançou e a tensão se intensificou. Você se acha imune por causa da sua fortuna? Você não sabe do que sua família é capaz. E o que isso significou para todos nós? Gritou, apontando a arma para Lucas. O ar parecia vibrar e o pânico envolveu o abrigo. Ana agarrou o braço de Tiago e ele sentiu o calor dela misturado ao frio da situação. Tiago, precisamos sair daqui, ela sussurrou, olhando em volta. E naquele momento, outra explosão. Um novo grito rasgou o ar e o chão tremeu sob os pés. A cidade está em revolta. Eles estão vindo. A multidão, antes paralisada, agora começou a empurrar-se. A adrenalina crescendo com cada segundo. O homem no centro da história olhou rapidamente, seus olhos cheios de medo. Foi então que tudo se desenrolou em um instante. O homem disparou. Não contra Lucas, mas contra a mulher, a verdadeira irmã de Lucas. Tiago lembrou da última vez que tivera controle. A lembrança fugidia de sua vida confortável. O som do tiro ecoou e o impacto foi instantâneo. O corpo dela caiu ao chão e o grito se misturou ao clamor da multidão. Tiago olhou sem conseguir acreditar. Não, não pode ser! A angústia corroía seu estômago. O tempo parou de novo. O que ele estava vendo não fazia sentido. Tudo estava desmoronando em um mar de caos e confusão. Ele sentiu a mão de Ana apertar com força, buscando alívio em meio ao terror. O que viria a seguir? O que significava essa nova revelação? O passado não era apenas emaranhado de mentiras, estava prestes a engolir todos. As perguntas pairavam no ar, e Tiago percebia que a verdade agora tinha um preço. Mas, acima de tudo, ele queria entender, estava disposto a pagar por isso. O silêncio pesou ainda mais, conforme a revelação da mulher se instalava no ar. Tiago sentiu a cabeça girar, uma mistura de incredulidade e confusão. Irmã?
Como você pode ser irmã dele? Ele balbuciou, buscando uma resposta que fizesse sentido. Ana, ao seu lado, apertou sua mão, mas a sensação de segurança estava escorregadia. A verdade está mais próxima do que parece, exclamou a mulher, suas palavras carregadas de um desespero palpável. Lucas, agora Daniele, encarava-a com a mesma raiva de antes, sua expressão se contorcendo em fúria. Cale-se! Você não sabe do que está falando! Gritou Lucas, a voz ecoando como um trovão dentro do abrigo. A mulher respirou fundo, enfrentando-o com olhos decididos, desafiando sua ameaça. Sabia sim, e não vou me deixar intimidar. Você pode manter suas mentiras, mas a verdade sempre aparece. A tensão no ar ficava cada vez mais elétrica, como se um fio de energia estivesse prestes a se romper. Tiago, confuso e assustado, olhou de um para o outro, tentando processar tudo. Vocês têm que parar. Isso não vai levar a lugar nenhum, ele implorou. Mas suas palavras soaram fracas entre os ecos da confrontação. Então, uma explosão repentina. A porta do abrigo foi arrombada e um homem alto apareceu. Ele estava com braços cruzados, um revólver em punho e um sorriso que não chegava aos olhos. O homem olhou para Tiago e Lucas, então para a mulher no chão. Acho que a festa começou sem mim, disse ele, rindo de maneira assustadora. O tempo parou por um instante. As pessoas à sua volta ficaram imóveis, em choque. Tiago observou a mulher subir, seus braços tremendo, mas havia uma determinação em seu olhar. Quem é você e o que quer? Ela perguntou, mas sua voz tremia. Sou apenas alguém que veio cobrar uma dívida, respondeu o homem, os olhos fixos em Lucas. Mas, primeiro, precisamos esclarecer algumas coisas. Eu sou sobrinho da sua mãe. E, pelo que sei, não sou o único que tem um bilhete para a montanha-russa chamada vida nessa família. Os murmúrios se espalharam pela multidão, e os olhares se foram de Tiago e Lucas para o invasor. As palavras dele eram como facas, cortando o ar espesso de tensão. Tiago sentiu um nó na garganta. O que estava acontecendo? Dívida? Que dívida? Perguntou Tiago, a voz quase não passando pelos lábios. O homem sorriu de forma ampla, e Tiago pôde ver a satisfação em seu olhar. Você sabe, a sua família nunca falou sobre a herança, não é? Aquele dinheiro suado tem um preço. E agora, seus segredos estão prestes a ser jogados ao vento. O impacto daquele aviso fez Tiago balançar, como se estivesse prestes a desmoronar. Não é possível, disse Lucas, sua voz falhando. As peças estavam se juntando, mas a imagem era horrível. A mulher ao lado dele olhou para Tiago, a expressão dela cheia de perguntas não ditas. O homem avançou e a tensão se intensificou. Você se acha imune por causa da sua fortuna? Você não sabe do que sua família é capaz. E o que isso significou para todos nós, gritou, apontando a arma para Lucas. O ar parecia vibrar e o pânico envolveu o abrigo. Ana agarrou o braço de Tiago e ele sentiu o calor dela misturado ao frio da situação. Tiago, precisamos sair daqui! Ela sussurrou, olhando em volta, e naquele momento, outra explosão. Um novo grito rasgou o ar e o chão tremeu sob os pés. A cidade está em revolta! Eles estão vindo! A multidão, antes paralisada, agora começou a empurrar-se, a adrenalina crescendo com cada segundo. O homem no centro da história,
olhou rapidamente, seus olhos cheios de medo. Foi então que tudo se desenrolou em um instante. O homem disparou, não contra Lucas, mas contra a mulher, a verdadeira irmã de Lucas. Tiago lembrou da última vez que tivera controle. A lembrança fugidia de sua vida confortável. O som do tiro ecoou e o impacto foi instantâneo. O corpo dela caiu ao chão e o grito se misturou ao clamor da multidão. Tiago olhou sem conseguir acreditar. Não pode ser! A angústia corroía seu estômago. O tempo parou de novo. O que ele estava vendo não fazia sentido. Tudo estava desmoronando em um mar de caos e confusão. Ele sentiu a mão de Ana apertar com força, buscando alívio em meio ao terror. Mas assim que o corpo dela tocou o chão, uma luz forte cortou a escuridão do abrigo. Era como se um palco tivesse sido iluminado em meio ao caos. Todos voltaram seus olhares para a origem da luz, e Tiago viu uma figura conhecida emergir dessa claridade. Era sua mãe, a matriarca da família, com um olhar de poder e desprezo. Chega! É hora de pôr um fim a isso. Sua voz cortou o ar como uma faca. A multidão caiu em murmúrios, confusa. Todos pensavam que ela estava em casa, isolada, mas ali estava, entre eles. Você está viva! Exclamou Tiago, o choque tornando a voz dele quase inaudível. Por que não disse nada? Porque vocês não estão prontos para ouvir a verdade. O olhar dela percorreu a multidão, cada rosto revelando a história escondida por trás de sua fortuna. A verdade que envolverá vocês todos em um abismo inevitável. Tiago sentiu o mundo desmoronar de novo. A mãe, a mulher que ele acreditava ser a guardiã do que restava da sua moral, agora estava se revelando. Que verdades ela guardara! Como a vida que conheciam poderia ser moldada por sua presença? E o que mais ela escondia sobre o passado deles? O que mais poderia acontecer nesse abrigo em chamas? A resposta pairava no ar, e Tiago soube naquele momento que a verdade que ela carregava mudaria tudo e todos para sempre. E ele estava prestes a descobrir que o preço a pagar era bem maior do que havia imaginado. O clima estava eletricamente carregado enquanto Tiago encarava a mãe. Cada palavra que ela proferia golpeava seu peito como um punho. O que você escondeu de mim? O que você fez? Ele questionou, a voz fraquejando. Ela respirou fundo, os olhos dela brilhando com lágrimas. Mas havia uma ferocidade por trás daquela fragilidade. Eu fiz o que precisava ser feito, Tiago, para proteger nossa família. E você? Era uma realidade difícil de digerir. A casa, o ouro e a fama não eram fortificações impenetráveis. Eram construções sobre segredos podres. Lucas, ou Daniel, estava desacreditado. A raiva dando lugar a uma confusão devastadora. Você diz isso como se tivéssemos escolha! Ele gritou, a voz ecoando na sala abafada. A mulher caída atrás deles era um lembrete vívido do preço que haviam pago por tudo. E então, a sirene lá fora se tornou um som ensurdecedor, com máscaras de revolta e determinação, como um grito do povo. Tiago percebia o papel dele nessa trama maior e pulsante. Ele olhou para o homem com a arma, sua mão trêmula, um reflexo do medo diante da agitação. Isso não vai resolver nada. Vamos conversar. Não precisa de mais violência. Tiago implorou, o coração pulsando no ritmo do desespero. Para a surpresa de todos, o homem hesitou. Todos vocês merecem saber o que realmente aconteceu. E isso começa agora! Ele rosnou, apontando a arma em direção ao teto, dissipando a atmosfera de tensão. Tiago aproveitou o momento. A verdade pode ser dolorosa,
mas é o que nos fará livres. Vamos usar isso a nosso favor, não como uma arma, mas como uma chance de entender quem somos, proclamou, palavras carregadas de sinceridade. Ana, ao seu lado, olhou para ele com esperança. E aquele olhar deu a Tiago a determinação que precisava. A mulher caída começou a se mover. Todos a observaram com atenção, o murmúrio da multidão crescendo. Sanar não é esquecer, é reconhecer a dor e transformá-la. Ela sussurrou, os olhos fixos em Lucas. Se você continuar nesse caminho de vingança, nunca encontrará paz. A intensidade do momento pairou no ar, e as palavras dela pareciam ecoar como um mantra. Sob a pressão da realidade, Lucas deixou cair a arma. O som do metal batendo no chão soou como um alívio para todos. Alguém na multidão começou a aplaudir, e em segundos, a vibração se espalhou como uma onda, enchendo o abrigo de esperança. Tiago olhou ao redor, sentia a conexão crescendo entre as pessoas. Ele percebeu que havia, de fato, algo bonito naquele desespero. Precisamos nos unir, ele disse, o olhar passando pela multidão. Essa cidade precisa de uma mudança. E quem nós somos? Somos unidos por nossas verdades e nossas histórias. Ana, vendo a transformação, fez um gesto encorajador, e as mãos se entrelaçaram. Um sinal de apoio entre as duas realidades. Lucas estava a poucos passos, e mesmo chegando de um lugar de dor e traição, a possibilidade de redenção pairava no ar. Você não está sozinho, Daniel, disse ela, a voz embargada. Tiago sorriu para ela, reconhecendo que apesar da gravidade da situação, eles tinham uns aos outros. Enquanto ressoava na consciência de cada um, havia uma nova determinação a caminho. Tiago olhou para a mãe e, em um último gesto de reconciliação, eles se aproximaram. Precisamos criar um novo futuro, eles disseram. E a voz ecoou como um novo hino. Mas o que viria a seguir? A mudança estava no horizonte, mas o passado ainda deixava suas marcas. Tormentas foram enfrentadas, e a estrada para a redenção ainda estava repleta de desafios. Ansiosos, eles ficaram em espera. Agora é a sua vez! Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos juntos trilhar essa jornada.